Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Sexta-feira chegou. Que beleza, hein? Olha, que beleza, hein, Nego Ney? Simbora para mais uma edição do Brasil, gente, Minas. Sexta-feira fechando a semana, abrindo mais um final de semana. E no programa de hoje, vamos mostrar mais um caso de feminicídio. Tratamos desse assunto no início da semana e hoje já temos mais um caso de feminicídio ocorrido em Venda Nova. É o destaque nesta edição. Hoje é o Dia Mundial da Água. Parece que São Pedro, sabendo disso, despejou chuva, hein? Meu pai eterno. E aqui em Belo Horizonte, seguinte, choveu, a turma não sabe, parece que desaprende a dirigir. Vira um caos o trânsito. Meu Deus do céu. Então hoje, Dia Mundial da Água, e nós vamos mostrar como o rio Paraopeba vai demorar para se recuperar do mar de lama da barragem da Vale que se rompeu em Brumadinho. Se você tem alguma denúncia, manda para cá. Não perde tempo. Eu falo em todo início de programa sobre a importância de você ter a Band como parceira. Nosso Bandzap está aqui no canto alto da tela. Manda para cá. Se tiver foto ou vídeo, melhor ainda. Sempre com o telefone deitadão, na horizontal, 997727663. Então é a gente como parceiro. Você manda para cá, nossa produção ajuda a desembolar isso aí. A gente alinha a resolução do problema. Então, 997727663. Chamando a atenção também da turma do Facebook. Estamos no Facebook. Você vai lá no Facebook e digita TV Band Minas. E quando você digitar TV Band Minas, você automaticamente estará ligado, logado, plugado em toda a programação aqui da nossa Band Minas. E aí é o Brasil Gente Minas, Donos da Bola, Jornal Band Minas, DNA, programa do Davi Knaip. Então se ligue, porque tá no ar o Brasil Gente. E eu já começo a falar que está preso o homem suspeito de matar a mulher a facadas na manhã de hoje no bairro Europa, em Venda Nova, aqui na capital. De acordo com a Polícia Militar, o casal estava em processo de separação, o que teria motivado o crime. Nada justifica, mas o que teria, segundo a polícia, motivado o crime. Só neste ano, 17 mulheres foram assassinadas aqui no estado de Minas Gerais. Vanessa Anício conta tudo agora na tela da Band. Veja. Uma vizinhança assustada e revoltada. Paulo César Silva de Magalhães é suspeito de matar a facadas a esposa, Elizabeth da Silva, de 45 anos, na manhã desta sexta-feira no bairro Europa, em Venda Nova, região norte de Belo Horizonte. Segundo alguns vizinhos, Elizabeth saiu de casa por volta de 7h20 da manhã e, ao chegar na frente desse portão amarelo, ela foi surpreendida pelo então companheiro. Paulo proferiu 3 golpes de faca nas costas de Elizabeth e fugiu. Mesmo muito ferida, muito ensanguentada, ela conseguiu pedir ajuda para as pessoas que estavam aqui. Na hora não tinha muito movimento, mas ela conseguiu pedir ajuda para um vizinho. Ela foi encaminhada para o Hospital Risoleta Neves, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Essa não foi a primeira vez que Paulo César agrediu Elizabeth. O casal estava em processo de separação. No último domingo, o homem já teria tentado enforcar a companheira. Após a agressão de domingo, o fato que houve domingo, a mãe e os filhos estavam dispostos a sair da casa, né? Parece que amanhã eles iam deixar-o lá e residir em outro local. Um vizinho afirmou que as brigas do casal eram constantes e que Paulo tinha um comportamento agressivo. Era uma pessoa tranquila, que porém, do nada, arrumava tumulto, estranho. Do nada? Então ele já tinha arrumava tumulto com eles lá, né? Com eles lá dentro. Vocês escutavam? Sim. Domingo mesmo eles tiveram uma briga. Domingo passado. De acordo com a Polícia Civil, no último ano foram registradas 277 tentativas de feminicídio. 156 casos foram consumados. Em 2019, 17 mulheres já foram mortas. Olha só, nós já há muito tempo, tem 1 ano e meio, né, André, que nós estamos com essa linha policial, um pouco mais de 1 ano e meio. E são assustadoras as matérias que mostram o nível de crueldade na prática da violência contra as mulheres.
O sujeito que quer mostrar muita virilidade, machismo, o sujeito que acha que é o dono da mulher, o mundinho dele está se fechando. Então, quando ele se sente acuado, como esse sujeito aí se sentiu, ele parte para esse tipo de agressão. Ele tira a vida da mulher, que não pertencia mais a ele, aliás, que nunca pertenceu, que ninguém é dono de ninguém, e ele acaba com a vida dele também. E ele leva, sem falar, o tormento que ele vai levar daqui para frente para os familiares dela e para os familiares dele, que terão daqui para frente que conviver com um cara preso, sabe-se lá o que vai acontecer com ele na cadeia, né? Então, e aí vocês entendem bem o que eu estou dizendo, qualquer tipo de crime contra crianças e mulheres, existe um código de ética entre os bandidos ali, que vocês sabem que é uma pura realidade que eu estou falando, sem querer fazer nenhum tipo de apologia e nem dizer que isso está certo, mas também não podemos fazer vista grossa para o que acontece. Então ele tirou a vida dela, ele acabou com a vida dele, né? Ele que me parecia não ter já uma vida... Na verdade, esse tipo de sujeito, ele sobrevive, ele não vive. E aí você busca no Google aí o significado da palavra viver, porque ele se incomoda com tudo, né? Ele se incomoda com tudo e ele sofre, porque ele se incomoda entendendo que a mulher pertence a ele, entendendo que os atos e o comportamento dela são definidos por ele. Então, ele ocupa boa parte do dia dele pensando em tudo de mal, em todas as restrições que ele pode causar na vida dela. E aí chega um ponto que ele nota que o mundinho dele está fechando e ele parte para esse tipo de agressão aí e de covardia praticada contra a mulher. Então, que apodreça na cadeia e assim como todos os outros que praticam o mesmo tipo de ato contra mulheres, que tenham o mesmo fim que esse rapaz teve e que as mulheres não tenham o mesmo fim que a ex-companheira dele teve. Que as mulheres sigam buscando o que elas querem de fato, que é a igualdade. Elas não querem estar na frente, elas querem igualdade. E que todos que praticam atos de crueldade, de covardia contra as mulheres tenham o mesmo fim que esse cara aí teve. São 4 horas e 7 minutos, 4 e 7. Ainda não foi identificado o suspeito de danificar 2 imagens de uma das mais frequentadas igrejas católicas da capital. Ele foi flagrado pelas câmeras de segurança. A imagem do Sagrado Coração de Jesus ficou sem uma das mãos. A imagem do Imaculado Coração de Maria foi atingida no rosto e na mão. As peças estão na entrada da Igreja Santuário da Saúde e da Paz, conhecida como Igreja Padre Eustáquio, que fica na região noroeste aqui da capital. O ato de vandalismo aconteceu na missa de ontem, no começo da tarde. A porta de entrada também teve alguns estragos e até agora a direção da igreja ainda não conseguiu registrar o boletim de ocorrência. Mas por que ainda não? Porque está sem internet lá e tal, então desloquem-se até a delegacia mais próxima e faça. Agora, por que esse cara fez isso, hein? Aliás, se as câmeras de segurança flagraram, então tem que pagar pelo que fez, né? Agora, vem cá. O que o sujeito... O que o cara quer? Por que ele fez isso? Qual o benefício em se fazer isso? Né? Porque ele não acredita, não é direito dele estragar. Não é direito dele danificar. E não é direito dele querer destruir aquilo que é um símbolo de fé para muita gente. Se não é o caso dele. Agora, se ele é um bandido, vagabundo e tal, então não está no lugar certo. Não está no lugar certo. Aí tinha que estar no mesmo lugar do anterior aí, que é preso lá. Porque baderneiro tem que estar preso, fora do meio de convívio da sociedade. Agora, essa aí de não conseguir fazer o boletim de ocorrência, ajuda aí, ué. Alguém se desloque aí para uma delegacia e faça, né? Não tem internet, vai para uma delegacia e faz, ou não tem ninguém aí para fazer, ajuda aí. Um homem ficou ferido após bater um carro em um poste na noite de ontem, no bairro Betânia, região oeste da capital.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste na Avenida Tereza Cristina. O homem de 46 anos ficou preso às ferragens e foi socorrido para o Hospital de Pronto-Socorro João 23. Ele apresentava fratura grave na perna, chovia no momento da colisão, e desse assunto eu vou falar daqui a pouco, o que contribuiu para o acidente. Segundo a CEMIG, nenhum morador foi afetado pela falta de energia e uma equipe trabalha para restabelecer a luz nos postes da avenida. Ainda sobre o assunto acidente, uma mulher de 33 anos ficou ferida após perder o controle do carro e cair dentro de um córrego. Isso aconteceu na madrugada de hoje, em uma avenida do centro da cidade de Montes Claros, na região norte do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a pista também estava molhada. Olha essa chuva aí, meu povo! E aí, choveu, molhou a pista, dá uma aceleradinha a mais, deixa dispersar um pouco da atenção, por vezes de olho no celular, não estou dizendo que é o caso dessa senhorita, mas acontece, né? No carro havia somente a condutora, que estava consciente e sentindo apenas dores no tórax. Ela foi encaminhada para uma unidade de atendimento e não corre risco de morrer. A Polícia Militar solicitou e acompanhou a remoção da picape, feita por um guincho, e a vítima, então, foi encaminhada para o hospital e tal, e não passa, e passa bem, aliás. E para fechar, um homem ficou ferido após colidir com um ônibus e bater em um muro na manhã de hoje no bairro Planalto, em Montes Claros também. Montes Claros! Lá no norte do estado, ou lá não, aqui no norte do estado. Dá a impressão que nós estamos em outro estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo, avançou uma placa de pare, bateu no ônibus da linha 2603, foi parar no muro, mas também nada grave. O condutor do carro foi atendido pelo SAMU no local. Os bombeiros registraram e retiraram os cabos de conexão da bateria do veículo para evitar ali um iniciozinho de incêndio. Nada grave, mas aí o fato de não termos mostrado nenhum acidente grave aqui nos dá até uma certa tranquilidade para dizer a você que, assim como eu, vai pegar a estrada no final de semana e com as pistas molhadas, a chuva deve continuar, então muita atenção. A gente sabe que ao final da tarde de hoje, muita gente vai para o interior, outros do interior vêm para a capital, então estradas com uma movimentação maior um pouco do que em outros dias da semana. Muito cuidado, né? Evite andar numa velocidade incompatível, primeiro, com o local, e segundo, que a pista está molhada, então você tem que reduzir a velocidade. Não confie no seu carro, por melhores que estejam os pneus do veículo. Então não confie. Uma aquaplanagem é a coisa mais fácil de acontecer, independentemente do carro que você esteja. Então muito cuidado, vai na fé, vai na paz, tira o pé do acelerador, cuidado com as ultrapassagens, né? Se a chuva apertar no trajeto, e aí para num posto, dá uma segurada, para num lugar que ofereça segurança, segura um pouquinho, aguarda a passagem da chuva e depois, né, ou de repente a redução da intensidade da chuva e depois segue viagem. Para que segunda-feira a gente esteja aqui sem que tenhamos que mostrar, mesmo que acidentes que não sejam graves, como a gente mostrou aqui agora. Então, muito cuidado, todo mundo na paz, pega a estrada, vai na paz para voltar no final de semana e começar a semana que vem, firmes aí, rumo ao outono. Aliás, rumo ao outono, não, já estamos no outono. Aliás, daqui a pouco, nós vamos falar depois do break, já que estamos falando de acidente, de mais um acidente com 6 crianças, hein? Porém, as crianças foram feridas, mas até agora informações de que nenhuma em estado grave. E o motorista parece que estava embriagado. Daqui a pouco a gente fala. Até já! Estamos de volta, Brasil, gente, Minas no ar, 4 horas 18 minutos, 4h18. Muito obrigado a você no Facebook aí. Todo mundo vai lá no Facebook, digita lá TV Band Minas, assiste a programação, sai para o intervalo, a tela congela. Comecei a fazer aqui um merchan dentro do programa, a tela congela também.
E aí depois, acabei o merchan. Voltamos do intervalo, aí volta e a gente taca-lhe pau aqui no nosso Brasil, gente, Minas. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Água. E é claro que nós vamos mostrar a situação do Rio Paraopeba, que foi atingido gravemente pelo mar de lama da barragem que se rompeu em Brumadinho. Quem depende do rio vive um grande drama. Eu peço para que você tenha muita atenção para entender a dimensão do problema do último rompimento, além das 308 mortes, dos problemas levados também para o meio ambiente. Veja. Por aqui o papo é de pescador, mas infelizmente as histórias que serão passadas de pai para filho estão bem longe de serem sobre uma farta pescaria. O Alexandro tem uma vida dedicada à pesca, grande parte dela no Rio Doce, em Governador Valadares. A gente foi criado assim, com fartura e vendo muito peixe, né? Depois da lama lá, da lama de Mariana, infelizmente acabou com tudo. Eu tive que alterar a minha vida, né? Acabar vindo aqui para Brumadinho. Em Brumadinho, Alexandro se estabilizou, fidelizou clientes e alugou esta casa onde mora com a esposa e os 3 filhos. Mas as redes, que pegavam mais de 100 quilos de peixes por semana, estão encostadas. É a mesma situação, o mesmo pesadelo em lugares diferentes. Quase 2 meses depois do rompimento da barragem da Vale, o Rio Paraopeba está desse jeito. Bem lá no meio, a gente consegue perceber a água numa cor um pouco mais escura, um aspecto de lama. Isto aí é exatamente o rejeito de minério, que deixou a água imprópria para consumo e sem condição alguma de vida para os peixes. Atualmente, o Rio Paraopeba está praticamente morto. O IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, acompanha a situação do rio desde o rompimento da barragem. Algumas medidas já foram tomadas, mas o local ainda sofre com um rejeito de minério que é trazido pelas chuvas. Os parâmetros que são característicos do rejeito, que é a turbidez, sólidos suspensos, ferro, manganês e alumínio, e a gente tem observado na extrapolação do limite ao longo de todo o trecho impactado, e hoje para a gente o trecho impactado diretamente são 300 quilômetros até a usina de Retiro Baixo, inclusive região na qual o Estado suspendeu os usos de água bruta, mas nós também observamos, em algumas amostragens, alguns metais pesados especialmente, e eu quero destacar aqui 2, que é o mercúrio e o chumbo. A instituição também monitora o Rio Doce. Já se passaram quase 4 anos desde o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. E os resultados na melhora do rio precisam ser potencializados. Então nós temos ainda alguma alteração, sim, em relação à turbidez em alguns pontos do rio e alguns metais que são redisponibilizados, especialmente quando chove, quando tem um aumento de vazão. Tem diversas ações de recuperação, como por exemplo, recuperação de nascentes, recomposição florestal em algumas áreas prioritárias na bacia, a questão de saneamento, que é absolutamente importante para os municípios, daquela bacia hidrográfica, que é uma compensação que foi estabelecida no TETAC, e isso precisa ainda mais ser reforçado, ou seja, a velocidade da execução dessas ações precisa ser fortalecida. A expectativa é que os rios estejam recuperados em até 20 anos. 2 décadas que a família do Alexandro e de centenas de pescadores não podem esperar. No Dia Mundial da Água, prevalecem a lama, os rejeitos de minério e a incerteza. Não é só a vida que vai, é tudo. Foi tirado tudo e me vejo numa situação hoje que até me emociona, porque... Hoje não consegue trabalhar, não consegue pescar? Não tem nada, não tem o que fazer mais. Eu já tentei arrumar serviço até de ajudante pedreiro, mas tá difícil. Porque eu vejo a minha família numa situação dessa, um pai de família ver a família nessa situação é humilhante, é muito difícil, cara. E vocês ainda querem que a gente poupe a Vale? Tem gente querendo aí que poupe, não, porque é a joia do Estado, tal, cuidado com o que diz e tal. Por meio de nota, a Fundação Renova diz que 650 quilômetros do Rio Doce são monitorados diariamente. E daí, Fundação Renova? E daí, monitorados, e daí, meus queridos? 20 anos para isso aí acabar, no mínimo.
e que foram implantados sistemas de captação alternativa em 10 locais. Não adiantou porra nenhuma. Ao longo do trecho impactado pela lama de Mariana, a Fundação afirma que a água do Rio Doce pode ser consumida com segurança desde que seja tratada. Legal. Segundo dados da Agência Nacional de Água, a Fundação Renova disse ainda que neste ano vai destinar 344 milhões de reais para frentes de recuperação da bacia hidrográfica do Rio Doce. Desde que seja tratada. Mas é facinho, né? Tira do rio, põe num filtro de barro, aí pronto, né? Ali o tratamento é aquele ali, né? Eu fico vendo aí em televisão, em rádio, esses comerciais, vale, não sei o que, estava, tá nada. Recorrendo de todas as ações, né? Recorrendo de todas elas, querendo individualizar as ações, sabe? Esculachou com o Rio Paraupeba, Aí vem um pai de família desse aí, né? Que vivia da pesca, outras famílias ribeirinhas que se alimentavam do peixe que ali buscavam, pescavam. Aí o desespero de um pai desse, vendo a situação se agravar, os comerciantes de macacos, os comerciantes que tiveram, que o prejuízo foi instalado após tudo que aconteceu, as famílias que perderam seus entes queridos, né? As pessoas que não conseguem viver mais no sossego do seu lar, porque sabe-se lá o que pode acontecer, e aí quando vem essas chuvas aí, esse período de chuva como está acontecendo agora, a preocupação aumenta consideravelmente. E vocês querem que a gente fique aqui? Tem um cara aí rodando, pedindo, não, porque tem que ter cuidado, não é assim o quê? Você não pode conceder a uma empresa, porque tem 1,8% do PIB do Estado aí, direito de matar, não tem licença para matar não, gente. É muito cômodo para nós aqui, que estamos aqui, todos dentro desse estúdio, trabalhando, né? Tirando sustento através do trabalho aqui na Band, você que está em casa, que chegou agora do trabalho, ou que chegou mais cedo, mas segunda-feira estará lá novamente, ou você que tem uma situação financeira controlada, através do seu trabalho de longa data, e agora está curtindo a sua aposentadoria merecida, é muito cômodo, para a gente olhar para isso aí, de repente, dar de ombros, muito cômodo. Mas não pode ser, a gente tem que se indignar, sim, com a luta desse povo aí que perdeu tudo, ou que viu a fonte de sustento ser radicalmente contaminada por aquela lama que desceu. Então, não dá para ficar calado, já falei aqui, repito, não dá para ficar calado. Se alguém chegar aqui e dizer, não, você não pode mais falar, eu falo, então me tira daqui, não justifica eu ficar aqui. Só para ficar lendo notícia, lendo nota, eu não justifico. Se eu não puder falar, obviamente que a gente tem cuidado com o que fala, porque você precisa ter um certo equilíbrio também. Mas nesse caso aí, depois de todo o estrago, de 350 pessoas mortas em 2 rompimentos, vocês ainda acham que existe argumento para amenizar o sofrimento desse povo? Vocês estão de brincadeira. Para com isso. Um acidente deixa 6 crianças feridas em Lontra, no norte de Minas, na noite de ontem. De acordo com a Polícia Militar, elas eram transportadas em uma Kombi escolar. O veículo seguia na MGC 135, quando foi atingido na traseira por outro carro, conduzido por um motorista com fortes sinais de embriaguez. A Kombi foi jogada contra um barranco e em seguida tombou na pista. As crianças foram encaminhadas para o hospital da cidade e já o motorista do carro e a acompanhante, que estavam no banco do carona, foram conduzidos para uma unidade hospitalar de Brasília de Minas. Ainda de acordo com a Polícia Militar, ele passou pelo teste, o motorista, passou pelo teste do etilômetro, do bafômetro, que comprovou o uso de bebidas alcoólicas. A habilitação dele... Então, vamos lá. Ele estava bêbado, a habilitação dele estava vencida e a documentação do carro estava irregular. Preste atenção. Na Kombi estavam crianças. Aí um vagabundo, bêbado,
com a carteira de habilitação vencida e com a documentação do veículo irregular, bate na traseira da Kombi, cheia de crianças, joga contra um barranco. E aí? Vocês estão vendo que nível que nós chegamos? O cara não está nem aí. O carro está errado, ele está errado, ainda está bêbado. Mas ele coloca em risco a vida das pessoas, nesse caso de 6 crianças que estavam dentro desta Kombi aí que vocês estão vendo na imagem, que ficou virada e que poderia isso aí ter terminado numa tragédia sem precedentes, porque 6 crianças estavam ali, fora o motorista da Kombi. E aí o motorista do carro, o que a gente espera é que ele seja preso, que pague pelo que fez, mas a gente sabe qual é o final dessa história. O carro vai ficar preso, depois paga uma mixaria e tira. A habilitação, a regulamentação prevê uma punição um pouco maior e tal, mas aí o cara que anda com a habilitação vencida é o mesmo que anda sem ela no bolso. Então, não vai mudar muita coisa, né? E a cana ele não vai cortar, né? Tem que deixar esse carro dele preso aí para tirar esse tipo de gente das ruas também, né? Levando perigo para a vida, principalmente da criançada. O café da manhã está mais caro aqui em Minas Gerais, Alguns itens do lanche estão mais caros. Isso é uma péssima notícia. Nos supermercados. No dia a dia, os aumentos, às vezes, não chamam tanto a nossa atenção. Mas especialistas garantem que, quando eles são somados, no final do mês, mas mexem com o orçamento mesmo, hein? Marcelo Silveira conta, veja aí, faça as contas. Lena trabalha há mais de 10 anos fazendo refeições para vender. Uma delas é o café da manhã. A chefe de cozinha faz bolos, roscas, pães de queijo e muitas outras delícias, cujos ingredientes apresentaram aumento nos últimos 2 meses. A dica da Lena é substituir alguns ingredientes. Nesse momento é mais interessante fazer a broa de fubá, porque o bolo de cenoura agora está caro, porque a cenoura está cara. Aí pode substituir pelo limão, pela laranja. De acordo com o IBGE, alguns itens da primeira refeição do dia subiram, comparando o mês de janeiro e fevereiro. O leite longa-vida, por exemplo, teve alta de 8,79%. O queijo subiu 2,09%. O pão de queijo, 2,88% e a margarina, 1,18%. Para a coordenadora do IPAD em Minas, o aumento não é tão significativo, mas pode impactar no orçamento. Esses itens, eles, ao serem consumidos em grande quantidade pela família ou por famílias com mais pessoas, em que seja uma renda só, isso vai trazer um impacto no fim do mês, com certeza. Os itens que mais apresentaram aumento foram os derivados do leite. A explicação, segundo os especialistas, pode estar no aumento de impostos no leite importado, ou até mesmo nas perdas de 2018, um ano ruim para a produção de laticínios no Brasil. A alta foi sutil e muitos consumidores ainda não perceberam uma diferença considerável nos gastos com estes itens, como no caso da dona Marisa. Houve sim, mas não que me impedisse de comprar, né? Não pode deixar de ter um pãozinho. O pãozinho, a qualidade é muito boa. Lena segura e tenta não repassar os reajustes para os clientes. Para ela, evitar de comprar algo mais caro pode forçar as empresas a baixarem os preços. Eu não repasso de estalo quando aumenta o preço, eu espero um pouco. Porque às vezes o preço cai, né? Porque se o consumidor não comprar, o dono do estabelecimento, no caso do supermercado, tem que abaixar o preço. O que não pode é deixar de começar bem o dia com um reforçado café da manhã. Primordial o café da manhã, Você passa a noite inteira com o estômago em repouso, de manhã você tem que ter um bom café. Vale gastar um pouquinho a mais? Vale, tranquilamente. Mais com café do que com almoço. Mas eu também, hein? Eu também. Eu prefiro o café da manhã, mas um café caprichadão do que um almoço. Eu trocaria fácil. Então, quando aumenta demais e mexe na renda, principalmente do trabalhador, é complicado, né? Aliás, a parte mais difícil da dieta para mim é largar o pão. Pão! Eu gosto muito de pão, mas muito. Então, largar o pão é um complicador. Agora, vai subindo, vai aumentando o cafezinho, aumenta o lanche,
os frios que por vezes você compra ali para compor o lanche e tal. E aí, no final das contas, quando você soma, aperta no bolso mesmo, hein? Sabe o que eu tenho saudade? Lasanha. Lasanha é bom também, Datena. Lasanha é bom também. Aliás, a Camila, que é a nossa colega que trabalha com a gente lá em casa, rapaz, mas a Camila tem uma mão para cozinhar. E eu no auge da dieta, e aí agora tá difícil de segurar, porque ela faz as coisas boas lá, a gente acaba comendo. Tá querendo arrumar confusão. Se engordar de novo, né, Datena? Aí complica mesmo. Mas, gente, preste atenção aqui. O consumidor que é bom pagador, atenção, hein? Será premiado com uma negociação melhor junto às empresas a partir do cadastro positivo. O projeto de lei aguarda apenas a sanção do presidente Jair Bolsonaro para entrar em vigor dentro de 3 meses. Aqui em Belo Horizonte, os comerciantes também estão otimistas e acreditam que a novidade vai estimular o consumo. Igor Calian conta, veja aí. O Flávio aproveitou o Dia do Consumidor e veio ao SPC consultar o seu score, sistema de pontuação que indica a probabilidade da pessoa atrasar ou não o pagamento de uma conta. Eu acho importante ter esse score elevado. Se um dia eu quiser fazer um financiamento, comprar uma coisa de um valor mais alto, é interessante ter score alto. Já o Tauan acabou encontrando uma pendência que pretende acertar em breve e aproveitou para aderir ao cadastro positivo. Antigamente era só o nome limpo, hoje em dia, além de você ter um nome limpo, tem que ter uma pontuação pelo menos mínima. O cadastro positivo é um banco de dados que mostra todo o histórico de pagamentos e débitos dos consumidores. E quem estiver com as contas em dia terá um posicionamento melhor no ranking. A adesão ao sistema ainda não é obrigatória, mas a inclusão automática foi aprovada esta semana no Senado. E agora aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O principal benefício para o bom pagador vai ser uma redução dos juros ao efetuar um pagamento no crédito. Um dos componentes dos juros dá um valor para cobrir o risco de inadimplência. E na medida que tem a informação sobre os tomadores de empréstimo, o banco consegue calibrar melhor os juros e beneficiar com juros menores as pessoas que eles têm informação que são bons pagadores. O comércio também deve sair ganhando. O lojista, tendo esse histórico de como o consumidor dele age, ele vai ter uma tranquilidade maior e possibilitar cobrar uma taxa de juros menor. Segundo a Serasa, a inclusão no cadastro pode beneficiar 137 milhões de consumidores. Às vezes eu até estou inscrito no cadastro inadimplentes com uma pequena dívida, mas tem um histórico bacana de bom pagador. E o analista de crédito vai pegar o seu nome, analisar e verificar, não, ele sempre pagou bem, tem um pequeno deslize aqui, eu vou dar o crédito para essa pessoa. Não sei se, vou acreditar em quem disse ali, mas não sei se a coisa funciona bem assim, não. Por vezes você comete algum deslize ao longo. Dizem que o que você faz lá atrás, depois que você acertou, fica tudo certo aqui, nunca mais, não vão nem olhar para aquilo. Mentira. Eles continuam, porque os bancos, as instituições financeiras, elas têm cadastros, elas têm um controle entre si que fazem a observação e montam esse score. Então, de repente, você teve um pequeno deslize aqui, mas seu score vai lá para baixo. E para subir é um custo, mas é um custo que vocês não fazem ideia. Então, não é um simples deslize e eles vão entender. Não. Você pode ter tido mais de um deslize, né? Ninguém sabe os motivos que levaram um trabalhador, por exemplo, a atrasar uma conta uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se casos de doença, né? Às vezes acontece uma tragédia na família e tal. Então, eu não sei se a coisa é bem assim, não. Mas o comércio em geral está otimista com cadastro positivo e vamos ver, depois que entrar em vigor, né, e passar pela sanção do presidente Jair Bolsonaro, a gente vai ver se realmente vai ter alguma influência no estímulo do consumo. Tomara que tenha, porque a gente está precisando dar uma virada, né, nessa economia nossa que está estagnada e já faz tempo. Vamos para um rápido intervalo aqui, senhores, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente volta às 4h38, agora dentro de 2 minutos e 40 e nada mais que isso, estaremos de volta para a sequência do nosso Brasil Gente em Minas. Até já!
Estamos de volta, 4h41, de volta com o Brasil, gente, em Minas, na tela da Band, sexta-feira. Que beleza, hein, gente? Sexta-feira é bom demais. Mas sabe o que pode ser melhor? Eu vou te contar agora. Vem pra cá. Que folia é essa, gente? Vou chamar o Rogério, grande meu amigo Rogério Sotero, tá aqui para explicar melhor sobre a folia que continua na CNR. Você lembra que eu falei que ontem, para quem acompanha o programa, o que eu ia trazer primeiro aqui hoje? Você falou que ia trazer a telha. Claro, tá chovendo demais em BH, de PVC. Tá? Telha de PVC, Precon, telha plan, 2,42, concreto, tá no vídeo aí para o pessoal poder ver, tá? Sim. A telha, a formada da telha. Rapaz, tem mais de uma cor, Rogério? Tem mais de uma cor, mas que tá na promoção essa telha concreto, que eu falei que ia trazer barata. Cor de concreto? Cor de concreto, tá? De R$ 89,57 por R$ 56,99 em 10 vezes, viu, gente? Não, peraí. Então essa que tá na tela, você tá do lado dela ali na tela, essa telha na cor concreto, exatamente, de 89,57 por R$ 56,99. Mas você tá ficando doido, Rogério. Em 10 vezes. 10 vezes. 10 vezes para pagar ainda? Para o cara poder pagar. Então o que acontece? O cara vai lá, reforma o telhado, coloca bonitinho, tem essa comieira, tem parafuso, tem tudo, o cara encontra tudo lá. Mas o cara não tem telha, não tem telhado, tem a laje. Entendeu? Tem uma laje e tal. Eu trouxe também pra laje do cara aqui. Eu trouxe a manta líquida da Quartzolite aqui, preta, o balde com 18 quilos. Isso tira aquela nhaca. Vamos chegar mais lá perto, não, deixa eu te falar. E tira aquela nhaca de mofo, não tira? Não, dá aquela infiltração? Da infiltração. O cara vai passar na laje, é fácil de aplicar, tá certo? A aplicação é a frio, coloca lá numa boa, o balde de 175 por 121,50. Esse balde com 18 litros, tá? Desse tamanhão todo. Então tá com infiltração em casa, espera passar esse período de chuva, vai lá, aplica isso aí. Aplica, tá resolvido, a impermeabiliza. Gente, só um detalhe, eu gosto de deixar bem claro as coisas. Essa aplicação é a frio. Então não requer muito, não precisa de contratar uma empresa e tal. A embalagem é autoexplicativa, é super tranquilo. Fácil demais, fácil demais. Para quem tá chovendo, tem a telha, para quem tiver um telhado e quiser pôr no telhado. E não tem telha, tem laje, vai de manta líquida aqui numa boa. Muito bem, hein? Tá certo? Dando sequência, porque tem a casa, tem a parte de baixo, aí, mas eu tô colocando um taco, ele compra um piso melhor e tal, vai de porcelanato. Eu trouxe aqui o Benco Greso, o retificado Urban Bege, tá ali, tá certo? Aí, ó, o cabeção tá mostrando lá, 60 por 60, retificado, que é essa borda aqui. Aqui foi dar um acabamento muito melhor. Bonito, entendeu? Isso aí, hein? Extra de R$ 40 por apenas R$ 34,90 em 10 vezes. O preço tá excepcional, que eu fui comprar, eu olhei na internet, não tem jeito, é a CNR mesmo. Tá muito mais barato. Aí tá, o cara comprou, esse aqui é um acetinado, mas eu queria um porcelanato maior, mais bonito, polido, mais refletivo e tal. Entra com o Keia, Delta Keia, 70 por 70, que é lá também retificado, polido. O grandão lá. O grandão, aquele grandão lá. É de bonito, 78 por R$ 54,90 em 10 vezes. Não tem nada igual. Gente, quando você vem aqui no programa, e aí de vez em quando você fala as coisas aqui, eu vou pôr pra internet pra ver se você tá me falando a verdade pro povo de casa. Claro. Você nunca erra. Porque, ó, eu olhei o porcelanato, o seu tá muito mais barato. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro, chamar o povão para correr para lá, para a CNR. Toda Minas Gerais, hein? Nós somos toda Minas Gerais aqui, né? Certamente. A gente entrega em todo estado, viu, gente? Que estamos assistindo aí. Quem tá lá em Divinópolis, compra, você entrega Divinópolis, lá. Montes Claros, onde é que tiver. Então corre para lá, gente. Janaúba, quem estiver assistindo o mês da economia, folia e o mês da economia. Mas está acabando, hein? CNR da Reforma à Construção, BH, Nova Lima, Contagem e Betim. Mas entrega em todo o estado. Agora vem cá. E aqueles amigos nossos que tá com a telha meio ruim? Dá pra usar essa telha aí pra tapar os buracos? Essa não vai prestar muito, não. Não vai, não. Os pouca telha, essa telha aí não ajuda. Não ajuda muito, não. Horário de funcionamento amanhã, Rogerão? Amanhã de 8 às 18 horas na região metropolitana e em Contagem de 8 às 19. 8 às 18 em Belo Horizonte, 8 às 19 em Contagem. Isso aí, pra turma que quiser lá. Entrega em todo o estado. CNR, é a folia de preços baixos da CNR. Obrigado, Rogerão. Valeu demais. Aí. Um abraço. Prepara mais lá e traz pra nós. Claro que eu vou vir, pode ter certeza. Pode esperar que eu tô voltando, meu gente. Se for na loja, eu encontro o cabeção lá pra tirar uma foto e pegar um autógrafo. Essa simpatia aqui, ó. Né? Valeu demais. Um abraço, gente. Obrigado, Rogério. Valeu, tchau. CNR, gente, não adianta não, viu? Eu tenho esse cuidado. Vem aqui, o Rogério vem, fala da CNR, eu vou pra internet e falo, deixa eu ver se o Rogério tá com preço bom. Aí vou lá, digito lá, telha, o preço tá melhor. Porcelanato, o preço está melhor. Então, não precisa procurar em outro lugar, vá direto para a CNR, porque da Reforma à Construção é CNR. Tem muita gente, deixa eu mudar de assunto agora, eu fico com o Rogério nessa resenha aqui, a gente vende até lote no céu. Mas tem muita gente que não sabe
mas o Serviço Público de Saúde já realiza tratamentos alternativos, como aromaterapia, que muita gente não conhece, ozonioterapia, muita gente não conhece, biodança, a acupuntura é mais tradicional. Em 2 anos, o acesso a terapias alternativas cresceu quase 50% no SUS. É isso mesmo. Para ter direito às chamadas práticas integrativas, o paciente precisa de um encaminhamento feito por um médico de uma unidade pública de saúde. Veja agora aqui na tela da Band. Atenção. Parece atividade recreativa, mas a aula de Lian Kun é parte do tratamento de saúde. Os exercícios da medicina tradicional chinesa ajudam o grupo a reduzir as dores da artrose. Falou para mim fazer esses Lian Kun e a fisioterapia. As dores diminuíram muito, mais animada. Você chega aqui velho e vai embora novo. Diminui o uso de medicamentos sintomáticos, como para dor, para depressão e para dormir. Diminui a procura pelo atendimento nos centros de saúde. O SUS oferece 29 práticas integrativas que são tratamentos complementares à medicina tradicional. A indicação é feita pelo médico durante a consulta no posto de saúde. As atividades podem ser individuais, como sessões de acupuntura, ou coletivas, como aulas de Tai Chi Chuan. O Ministério da Saúde adotou as práticas integrativas em 2006. Cada prefeitura escolhe quais e quantas atividades vai oferecer na rede de saúde. Há pelo menos uma dessas terapias em 90% das cidades brasileiras. A procura por aulas de yoga e Tai Chi Chuan, por exemplo, cresceu 46% e saltou de 216 mil aulas em 2017 para 315 mil no ano passado. A alta demanda fez o Ministério da Saúde ampliar a lista de 19 para 29 práticas integrativas no ano passado. Foram incluídos tratamentos como a cromoterapia, ozonioterapia e aromaterapia. Mas dos 29 tratamentos alternativos, apenas 2 são reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina: a acupuntura e a homeopatia, desde que oferecidos por médicos. Com relação às outras, a grande maioria não tem comprovação científica. Nós temos outras prioridades na saúde pública. Nós vemos que faltam nos postos de saúde tratamento para pressão arterial, tratamento de antibiótico para doenças básicas de primeira infância, que poderiam talvez não faltar se não fosse esse investimento nesse tipo de terapia. Ana Paula e o filho estão satisfeitos com o resultado da homeopatia. Ela faz tratamento para sinusite e depressão e o menino para bronquite. A respiração dele é boa, dorme bem, tem alimentado bem, a vida mudou. Que legal, né? Que legal ter esses métodos alternativos que pode não funcionar para alguns, mas para muitos funcionam muito bem. Então, tendo encaminhamento, através dessas unidades de saúde, um médico faz o encaminhamento e aí vai para esses métodos alternativos que funcionam para muita gente, dizem ser agradabilíssimos. Isso é muito legal. Gente, vamos seguindo aqui às 4h49. A crise econômica dos últimos anos reduziu investimentos em praticamente todas as áreas. A educação é uma das que mais sofre, aliás, sempre sofreu. O corte de verbas públicas está comprometendo pesquisas importantes em universidades de todo o país. Até a UFMG, aqui em Belo Horizonte, que é uma das universidades com mais patentes em todo o país, está passando por uma situação muito difícil, a ponto dos professores terem que comprar insumos com o próprio salário para não ficar parado. Que coisa, hein? Que situação deplorável. Igor Caliano. Há 6 anos, uma equipe da Universidade Federal de Minas Gerais trabalha em uma vacina contra a leishmaniose, doença que atinge principalmente humanos e cães e pode matar. Mas agora, os trabalhos estão praticamente parados por aqui. Isso acontece porque há cada vez menos recursos. Recentemente, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais anunciou um corte de 13 milhões de reais para estudos científicos aqui na UFMG, uma das líderes no ranking de patentes no Brasil. Nem de 10% hoje a gente tem o orçamento que eu já tive em 2013. A gente vem passando uma dificuldade muito grande
E eu tenho que te falar que muitas vezes os próprios pesquisadores compram com seu próprio salário reagentes, pagam pequenas manutenções nos laboratórios porque nós não temos alternativa. Se não fizer desse jeito, nós fecharemos as portas literalmente. As bolsas científicas na UFMG também tiveram redução de R$2,5 milhões na verba. Os trabalhos de prestação de serviço todos estão sendo cortados, os equipamentos estão parando, estão quebrando, nós não temos dinheiro para fazer a manutenção desses equipamentos. Nós vamos ter fuga de cérebro de Minas, que já está tendo, indo para São Paulo ou para o exterior. Certo? Que nós não temos como manter. Situação parecida acontece no Rio de Janeiro. Desde 2015, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado recebe cerca de 1/4 do orçamento previsto. A Aline trabalha com venda de insumos para laboratórios de todo o Brasil. Nos últimos 5 anos, viu a empresa ter uma queda de 80% nas vendas. A gente teve a oportunidade de ver projetos aí financiados na casa de R$1 milhão. Hoje a gente passa nos mesmos laboratórios e a gente vê que eles não têm recursos sequer para comprar luva. Essa é uma realidade muito impactante. Os cortes em Minas estão relacionados à crise fiscal que o Estado enfrenta. Os alunos, prejudicados com os cortes, ainda têm expectativa de mudar esta realidade. Vários países investindo em ciência e tecnologia que conseguiram romper as barreiras de uma crise econômica, né? E a gente quer o mesmo caminho para Minas Gerais. É muito triste ver a educação, ver a ciência na situação que se encontra, né? Descaso do poder público, sempre com a mesma desculpa de que o Estado está quebrado e nada é feito, né? É de fato um descaso que nos deixa tristes agora e preocupados com o futuro. Nós entramos em contato com a FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, que diz que o Estado de Minas Gerais está em situação de calamidade financeira e que isso afeta a fundação. Quanto aos repasses, ou quando os repasses forem regularizados, a verba vai chegar aos projetos aprovados, mas não há previsão de quando isso será feito. Pelas notícias que a gente vem acompanhando, vai levar muito, mas muito tempo. Cada vez mais as indústrias estão produzindo alimentos sem lactose, que é um açúcar exclusivo do leite e de seus derivados. Isso atende a uma demanda dos consumidores que têm intolerância física a esse tipo de alimento. Mas tem gente que confunde os sintomas com alergias. Isso se estende a outros alimentos, como foi comprovado por uma pesquisa que você vê agora aqui no Brasil, gente. Atenção! A Poliana já tem certeza. Os derivados do leite não fazem bem para ela. Agora falta descobrir se ela tem alergia ou intolerância à lactose. Além de coçar muito, eu tenho muita diarreia, mal-estar, barriga inchada, dor de cabeça. É bem incômodo mesmo. Alergia e intolerância alimentar são completamente diferentes. Mas a prova de que muita gente confunde as duas reações é o resultado de uma pesquisa feita com 40 mil americanos. 20% dos entrevistados disseram ter alergia, mas metade deles não apresentava os sintomas. A alergia é a reação a um alimento considerado estranho pelo organismo. Células de defesa são enviadas para barrar esses nutrientes, causando reações, como coceira, inchaço, vermelhidão e dificuldade para respirar. Já a intolerância é provocada pela ausência de uma enzima responsável por processar o alimento. A reação se parece com uma intoxicação: náusea, vômito, diarreia, barriga inchada. Como as duas interferem na qualidade de vida, o melhor é procurar um especialista. Testes facilitam o diagnóstico e evitam que as pessoas deixem de comer um alimento sem necessidade. Ele começa a ter medo de comer. Ele começa, não vou comer isso que eu passo mal, vou comer aquilo que eu passo mal. A vida dele é muito ruim. Porque tem pacientes que têm tanta diarreia que ele deixa de ter uma vida social. A Cristiane descobriu que tem alergia a camarão depois de ir parar no hospital. Fecho a glote, fico sem conseguir respirar ou empolo toda. Como eu sei que eu tenho alergia, eu não como de jeito nenhum.
É, rapaz, tá vendo só? Ô, gente, deixa eu interromper aqui, eu ia até comentar sobre esse assunto, mas tem um assunto importante, porque chegou uma informação, é condenado a 31 anos de prisão. O homem é acusado de estuprar e matar o enteado de 5 anos. Isso aconteceu aqui em Belo Horizonte. O julgamento foi realizado no 2º Tribunal do Júri, aqui da capital, e de acordo com a investigação, o crime teria acontecido em setembro de 2016, quando o menino estava sob os cuidados do padrasto, enquanto a mãe trabalhava. Michel Teixeira Silva, que é réu confesso, foi condenado a 20 anos por homicídio qualificado por motivo fútil e a 11 anos pelo estupro da criança, segundo a denúncia do Ministério Público de Minas. A criança foi agredida com socos e pontapés pelo padrasto porque o havia desobedecido. Foi o próprio agressor quem encaminhou o menino para uma unidade de pronto atendimento na região nordeste da capital, dizendo que a criança havia caído da escada. Além de várias lesões pelo corpo e traumatismo craniano, a equipe médica constatou uma lesão também nas partes genitais da criança. O monstro aí não admitiu que estuprou, mas admitiu que matou. Com essa aí eu vou embora. Bom final de semana, segunda a gente volta às 4. Tchau, pessoal.